Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. Eu sou a Gabriela Ribeiro. E hoje estamos no episódio número 15. 15 histórias incríveis de empresários e empresárias aqui da região de Jundiaí. E o nosso podcast tem o intuito de trazer para você o empreendedorismo real, na prática, quem está vivendo o empreendedorismo sem romance, mostrando o bastidor, mostrando o palco e trazendo tanto conteúdo para te inspirar, como também muito conteúdo para te ajudar a você organizar a sua empresa, você que quer começar a empreender, fazer como essas pessoas incríveis que estão aqui conosco. Antes de eu passar para a Gabi apresentar a nossa convidada querida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Além do podcast, a gente tem várias playlists de gestão, de finanças para organizar aí a sua vida financeira e seu negócio. E se você está no Spotify, não esquece de você seguir também a nossa página que você vai receber todo o conteúdo. Faça as honras para nossa convidada. Para apresentar essa pessoa, eu nem precisaria de texto, mas vamos seguir o script para eu não me esquecer de nada. Gente, hoje a nossa convidada é uma amiga querida, uma mulher que eu admiro demais, que é a Gabi Silveira. A Gabi Silveira é especialista em cabelos, mais especificamente na saúde dos fios. Ela tem nada mais, nada menos do que 18 anos de experiência na área da beleza e construiu uma linda e sólida carreira dentro desse universo. Há 2 anos, ela deu um passo muito marcante, muito firme na direção de um grande sonho, que era ter o seu próprio espaço, que é o Casa GS Beauty. Hoje, esse espaço já é referência na área de Jundiaí, obviamente pelos tratamentos, mas principalmente pela experiência e pelo atendimento de excelência que não somente a Gabi, mas toda a equipe dela prestam para cada pessoa que entra dentro daquele espaço. Amiga, seja muito bem-vinda ao Gestão Sem Romance. É uma honra para mim ter você aqui e escutar mais essa etapa da sua história. Eu tô falando aqui toda romântica, ela tá emocionada, porque a gente tem uma conexão aqui de fora, uma conexão longa. E deixa eu até fazer um adendo. Eu tinha um podcast antes que era o Posicionar e Podcast. Tenho ainda o FBI Talks, que é entrevistas com as agentes de um clube de mulheres empreendedoras que eu tenho. E eu já tenho 2 entrevistas no YouTube. Inclusive, a gente vai deixar linkado depois para vocês assistirem. 2 entrevistas com a Gabi que documentam essa jornada. Então, é incrível estar aqui pela 3ª vez para ouvir como é que tá a sua vida agora. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Gabi, Márcio. Estou muito feliz de estar aqui. Fico sempre emocionada de ouvir falar sobre a minha empresa, sobre a minha história, porque foi uma longa jornada até aqui e teve muitos momentos marcantes. E para mim é muito importante falar disso, porque é uma parte da minha história que é pouco divulgada. Então é uma forma de compartilhar não só com quem admira meu trabalho, mas também as minhas clientes, de conhecer um pouquinho mais da minha jornada. Que legal. E é muito legal a gente conversar sobre isso, porque a gente acompanhou lá do início, né? Você começando a fazer assim, essa questão de empreender e montar seu espaço. Então é grandioso ver o que você está construindo, o que você já construiu, e isso que a gente quer ouvir, sua história. Conta mais. Amiga, conta pra quem não te conhece de fato, quem é a Gabi, como você começou. A gente falou aí há 18 anos é uma vida e é realmente isso. Então volta um pouquinho e conta pra gente como que nasceu essa história. Perfeito. Bom, eu comecei entre 16 e 17 anos sendo assistente, né, de um salão pequeno onde eu cuidava de toda parte, né? Tanto do atendimento quanto do atendimento na época ainda por telefone, onde as clientes ligavam para agendar horários, né? E isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro muito de decorar os nomes, sobrenomes de clientes e o quanto isso foi importante, e isso reflete hoje também, porque eu sempre busco falar com as clientes pelo nome, sobrenome, lembrar delas dessa forma. E eu sei que isso é uma coisa que começou lá atrás. E eu comecei nesse salão, fiquei 2 anos e meio. Eu saí desse salão e fui buscar uma outra alternativa. Fui trabalhar no shopping, uma coisa que não tinha nada a ver com a minha área. Eu fiquei 6 meses e odiei. Eu sentia muita falta da rotina do salão. Eu estava muito acostumada a não ter
a não ter aquilo no dia. Eu estava muito acostumada a ter aquilo no dia a dia e quando eu não tive, foi muito estranho para mim. Aí eu voltei para um outro salão onde eu fiquei mais ou menos 1 ano. Depois eu saí, fiquei 8 anos em um salão ali perto da Estrada da Malota. E foi ali que eu acho que foi um divisor de águas para mim em relação à minha profissão, porque eu fui fazer o curso de maquiagem, eu já identificava o que eu não queria seguir na profissão, que era a parte de corte, cor, né, luzes, essas coisas. Eu não conseguia nem me enxergar como cabeleireira, eu sempre me enxerguei como assistente. Eu acho que eu demorei muito para virar essa chave dentro de mim, porque eu não conseguia me enxergar como cabeleireira, porque na minha época tinha que se fazer tudo. E eu não acreditava em pessoas que faziam tudo e ao mesmo tempo não faziam nada, porque é difícil a gente se dedicar 100% a algo ali e conseguir ser bom em todas as áreas, né? Então, no corte, nas luzes, nos tratamentos. E aí eu comecei a trabalhar com cabelo e maquiagem, que foi uma mudança bem significativa, onde eu comecei a me sentir realmente profissional. Eu podia falar que aquela profissão era minha, porque eu comecei a ter um público alto, comecei a atender fora de Jundiaí, e isso foi crescendo, mas ainda assim não era minha paixão, não era realmente o que eu realmente queria fazer para minha vida toda. Mas foi muito importante porque eu consegui me enxergar como profissional. Aí, a partir dali, a gente saí desse espaço que eu estava há um longo período, né? E fui para um salão onde eu tive uma liberdade de ser a Gabi Silveira, que eu acho que essa foi a grande virada também de chave para eu conseguir exercer aquilo que eu queria, que era os cuidados. Trabalhei muito com óleos essenciais, ficava muito focada nas massagens, na experiência do cliente. Lá eu pude ter essa oportunidade de trabalhar mais a experiência do cliente, que foi aí, eu acho que foi algo que me marcou muito, porque começou a me trazer muito retorno, né? As clientes validavam muito esse tipo de atendimento, a forma como eu cuidava delas, e eu acho que isso foi o que despertou ainda mais a vontade de ter um espaço personalizado, que tivesse a minha essência por completo, né? E então, nesse trajeto, eu decidi ter o Casa GS, né? Nesse período, foi 5 anos, que foi da pandemia para cá. Na pandemia eu tive altos e baixos, assim como todo mundo, e pessoas não abriram mão, né, de mim, me ajudaram nesse período. A Gabi é uma delas, que me ajudou muito nesse processo para eu enxergar aquilo que eu não conseguia enxergar e que as minhas clientes escancaravam na minha cara, mas ainda assim eu não conseguia enxergar o meu diferencial perto de outras profissionais da região, né? Então, o carinho que eu recebi das minhas clientes, o apoio financeiro, que foi algo muito importante também, porque foi uma fase muito difícil, né? Ali eu tive certeza, né? Eu comecei a trilhar realmente o caminho que era ter o meu próprio espaço com a minha cara. Isso levou um tempo, óbvio. Eu precisava tomar essa decisão com muita cautela, porque a gente viu muitas empresas, muitas microempresas quebrando, falindo, dando um passo às vezes maior que a perna, e eu tinha muito esse medo de não conseguir dar conta de tudo, né? Porque eu sabia muito bem fazer o que eu estava fazendo, eu era focada nisso, né? Eu fiquei focada nisso, eu não era, mas eu fiquei muito focada em divulgar meu trabalho, em divulgar a experiência que eu podia proporcionar ali para minha cliente. Então, eu pensava que eu não ia conseguir administrar tudo. Procurei sociedades, que graças a Deus não deu certo, porque Deus já tinha escrito que esse espaço era para ser meu, do meu jeito, com as minhas características, com tudo que eu quero, mesmo que do dia para a noite eu resolva mudar completamente e fazer outra coisa, é uma decisão completamente minha. E isso foi muito importante para mim. Então, nesse processo, levou um tempo até eu me estruturar, sentir que eu já tinha uma carteira de clientes consolidadas, que estavam comigo há bastante tempo, que não iriam, né, apesar da distância, da mudança, de tudo, não iriam, né,
mudar de profissional. Lógico que isso acontece, mas eu tinha muita certeza nas clientes que estão comigo há muitos anos, eu sou muito grata a elas. Então, quando eu tomei essa decisão, foi uma decisão muito consciente, mesmo com muito medo da parte burocrática, né? Então, eu tive pessoas que me ajudaram muito nesse processo, né? A Carol também, que me ajudou em tudo que eu imaginava que ia ser muito difícil e no fim não é tão difícil assim. Óbvio que a parte burocrática é complicada, mas quando você tem alguém ali que conhece, te ajuda nesse processo, fica tudo mais fácil, né? Eu acho que sempre quando alguém me pergunta, né, fala, como que foi esse processo? É não ter o medo, que eu acho que o medo me paralisou muito, mas principalmente ter pessoas com quem você possa contar. Isso é o principal. Realmente dedicar aquilo é o que eu falei lá atrás. A gente, às vezes, quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, mas não faz nada. E quando você dedica aquilo ou entrega, né, o seu negócio para uma pessoa que tem esse conhecimento, fica muito mais fácil, é uma coisa a menos na sua cabeça, né? Eu ainda continuo focada daquilo lá atrás, né? Naquilo que eu já era focada lá atrás, que era realmente a experiência do cliente. Então, eu continuo com o meu foco e a minha atenção dentro do meu espaço nisso. As outras demandas eu consegui distribuir, levou um tempo, óbvio, mas eu consegui distribuir e hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande nessa questão administrativa, que eu acho que foi a parte que eu mais tive medo, assim, do meu espaço. Eu acho que eu dei uma resumida. Que legal. Eu que conheço a história, sei que é uma bela resumida, mas tá bem linear, deu pra entender como é que foi toda essa jornada. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no que você falou foi a questão da sociedade, né? O quanto no início, quando você pensou em ter o seu próprio espaço, o primeiro pensamento foi, ok, eu quero ter meu próprio espaço com a liberdade poética de criá-lo como eu quero, ainda brilhando onde eu realmente sei brilhar. Mas no início você não queria assumir a parte burocrática. E aí tentou de um jeito, tentou do outro, com pessoas e tudo mais. No fim, você decidiu fazer por si só. Hoje você percebe que é a melhor decisão. Mas eu puxei esse assunto até para jogar bola para você. Muitas pessoas erram nesse momento e negócios que poderiam crescer muito bem falham logo no início porque essa pessoa decide, às vezes, por uma sociedade ou por uma facilitação de caminho que talvez não seria a melhor possibilidade. Principalmente para se eximir da responsabilidade de se desenvolver. Eu acho que o que fez grande diferença no seu processo foi que você falou, beleza, vamos nessa, é meu. Quais habilidades e competências eu vou ter que desenvolver? Qual o processo que eu vou ter que passar? Quais as dificuldades? E você passou. E aí sim, óbvio, você foi tendo pessoas ao seu lado, mas você assumiu pra você essa rédea e foi pra cima. Às vezes esse medo de assumir a responsabilidade, de gerir um negócio que não é pequena, a gente sabe que não é pequena, faz com que as pessoas tomem decisões ruins, né? E pensar em sociedade, às vezes, só como um atalho para aquilo que você, às vezes, eu vou trazer uma pessoa, né, para ser meu sócio, porque eu não tenho, às vezes, recurso para contratar alguém bom é mais caro, então deixa eu pegar aqui alguém para fazer comigo. E às vezes a gente não tem um fit mesmo, então a pessoa não tem os mesmos valores, não tem os mesmos sonhos, as mesmas visões. E aí aquilo que era para ser maravilhoso começa já muito travado porque são expectativas diferentes. Então, muitas vezes a sociedade ela é atrativa, né? Ela chama atenção porque parece que você vai ter alguém ali remando junto, mas se não tiver um alinhamento, um direcionamento ali, alguns combinados, esse barato sai caro, porque aí gera desconforto emocional, financeiro, porque às vezes a empresa não cresce como era para crescer, você tem que dividir o bolo em 2 ou 3, enfim, né? E também porque a pessoa começa a se sentir frustrada, porque você quer crescer e o negócio não vai, e aí, será que era para mim mesmo esse sonho? Será que esse projeto, será que eu vou fazer? E às vezes muitos negócios que eram para você, que tinham um potencial gigantesco, eles são suprimidos no início, né? Então que bom que você olhou para isso, ficou tentado ali às vezes ter essas opções, mas como a Gabi falou, se permitiu buscar pessoas, aprender, se desenvolver, e hoje o seu espaço, sua empresa está aí por conta
dessa postura mesmo. Que legal. Assumir o ônus e o bônus de realizar o seu próprio sonho. Porque tem isso, né? Às vezes a gente quer realizar o sonho, mas quer ter a parte prazerosa apenas do sonho. Às vezes a gente precisa assumir a parte difícil da realização do sonho também, né? E falando disso, eu já quero emendar o assunto das partes suas que você precisou desenvolver quando o sonho começou a acontecer. Me conta, quem era a Gabi antes, quem a Gabi precisou se tornar e como é que foi os dificultadores no meio do caminho? Bom, só um adendo na questão da sociedade, foi muito interessante porque uma dessas pessoas fez uma conta comigo. E eu não esqueço desse momento. Ela riscou lá os números, o faturamento, o percentual do aluguel, tudo que gira em torno do negócio, né? Não é só o aluguel, mas as despesas, funcionários, tudo mais. E que ela me mostrou na prática que não faria sentido ter uma sociedade. Por quê? Não era um valor alto, eu ainda iria ter que, né, no início, né? Então, estava começando, não tinha como ter uma divisão de lucros, não teria como esse negócio fazer sentido para uma pessoa... O investidor, a não ser que eu abrisse mão de muitas coisas, que era não ter o espaço com a minha cara, não ter as coisas que eu queria. Então foi uma conversa muito decisiva e muito importante para mim, porque ela não estava ali como sócia, ela estava ali como minha amiga e me orientou que nesse momento eu conseguiria fazer as coisas sozinhas. Talvez ampliar depois o meu negócio faria sentido, depois de estruturado, depois da Casa GS muito bem consolidada. Aí sim, provavelmente, um investidor, né, entraria nesse momento de ampliar. Mas nesse caso, no início, não faria sentido para mim financeiramente. Nossa, isso aí é muito bom. É você ter pessoas nesse grau de índole, de conexão, de ética, moral do seu lado para conversar de um jeito realista. E muito isso bom. Isso não é normal, né? Não é comum. E muito bom também a questão de fazer conta, né? Porque às vezes você fica emocionado. Qual que é o ponto, né? Muitas pessoas ficam emocionadas com o negócio, né? Tipo, nossa, você já vê o sonho, você já vê ali as clientes chegando, todo mundo. E aí, muitas vezes a gente não pensa, tipo assim, tá, vamos pensar de forma racional. Será que a conta fecha? Será que vai ser bom? Se tudo der certo, ok, mas e se tudo der errado, né? Se for médio, se for baixo o faturamento e o lucro, eu vou me manter? Vai valer a pena para mais de uma pessoa? E muitas pessoas vão só na emoção e aí não tem uma conversa franca como essa e no meio do caminho dá dor de cabeça, porque aí, imagina que alguém entrou contando, tipo assim, tá bom, Gabi, eu vou colocar aqui o dinheiro com você, vamos lá. Só que assim, se você não pagar o mês que vem a minha parte da sociedade, eu vou ficar em cima de você, porque eu tô contando com isso. Já começa travado o jogo, já não tem a fluidez, né? E a liberdade também, como você falou, quero com a minha cara, com o meu jeito. Então esse é um preço que muitas vezes você tem que colocar na balança. Se eu tiver, porque quem tem sócio tem patrão também, né? Você tem que prestar conta ali. Então será que tô disposta a ter que dividir algumas coisas, não só o bônus, mas esses ônus também. Então, que legal, muito bom. Incrível. Só recapitulando a pergunta, né? Porque daí eu me antecipei. Eu disse sobre quem você precisou se tornar nesse meio de caminho. Quem era a Gabi? Quais foram as partes mais desafiadoras, inclusive, de desenvolver em você para realmente fazer o negócio acontecer? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Na forma de falar, na forma de organizar a minha rotina com os meus atendimentos. Acho que meu primeiro ano foi um ano muito desafiador, justamente pelo fato de ter que mudar a minha postura para minha equipe. Eu não tinha, eu acho que se eu for falar realmente do que eu precisei mudar muito, foi realmente a minha postura. Eu não me enxergava como proprietária, eu não me enxergava como líder, eu não me enxergava como ter que fazer essas questões de reunião, de alinhamento, até da cultura da empresa. Tudo isso eu fui só empurrando, porque também foram tantas coisas que foram acontecendo no meu primeiro ano que era difícil eu conseguir pensar em tudo isso. Meu primeiro ano foi muito desafiador. Eu lembro de muitas vezes eu acordar de madrugada, perder o sono, querer ser um mosquitinho para ir lá, para ver se tá tudo bem, se não pegou fogo, se não inundou. Eu acho que o medo foi uma das coisas que eu mais precisei também trabalhar dentro de mim.
Porque quando a gente empreende, não é só... É diferente de quando a gente tá em casa. Ah, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa aqui, tá tudo bem. Não, lá vai mudar a vida de muitas pessoas. E as pessoas que trabalham comigo, eu tenho as salas alugadas no andar de cima. Então, são muitas coisas que envolvem a empresa. Então, eu tinha muito medo. Eu acordei muitas vezes. Eu ainda acordo, não vou mentir. Mas eu tinha muito medo do que poderia acontecer. Hoje eu tenho uma segurança maior, óbvio, eu acho que esse medo ele vai passando com o decorrer do tempo, né? Mas eu acho que se eu for falar assim, as duas coisas que eu mais precisei realmente desenvolver foi a questão do medo, me acalmar, né? E se o pior, eu até cogitei isso, e se o pior acontecer? Eu vou. Amiga, e você teve que lidar com tantos percalços no meio do caminho e lidou mesmo, e eu né? tive, né? Tive questões de infiltração, perda de piso. Então, eu tive esses problemas. E que no fim, eu vi que não estava tudo bem. A gente conseguiu solucionar, resolvemos rápido. Em uma semana, a gente conseguiu resolver tudo. Então, eu comecei a entender que o meu medo, na realidade, me paralisava muito. Aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E a questão, realmente, da liderança, de saber falar o que eu estava sentindo. Às vezes, eu não falava para não gerar um conflito, para não... É que o meu primeiro ano foi complicado em questão de equipe, né? Então, para aprender a falar sem que eu magoasse ou sem que eu... não sei explicar isso, mas foi um ano muito difícil em relação à equipe e a como eu conseguiria expor aquilo que eu estava sentindo de uma forma que eu mudasse aquela visão, mudasse a forma como as pessoas estavam agindo dentro da minha empresa. Uhum. Aí, quando aconteceu essa mudança de equipe, eu consegui até trabalhar isso melhor, porque eu percebi que as meninas que entraram pós esse meu primeiro ano, né, de casa, elas entendiam melhor a minha liderança, elas me viam como líder. Eu acho que isso foi também um dos pontos que as duas outras pessoas que estavam na minha equipe não me viam como líder, porque a gente veio de um outro espaço juntas, e nesse outro espaço havia uma outra pessoa que liderava. Então, quando foi para o meu espaço, é como se a gente fosse na mesma hierarquia ali dentro da empresa, como se a gente estivesse no mesmo linear ali, sim, dentro da empresa. Então, falávamos de igual, só que não era. E eu acho que esse foi um dos pontos também. Então, tinha uma falha minha na comunicação, mas também, por outro lado, tinha a visão distorcida das pessoas dentro de tudo ali. Principalmente de pessoas que não reconheciam aquilo que eu havia conquistado. Tudo que eu havia investido, não só meu, mas como da minha mãe e como do meu marido. Eu não tive sócios exatamente, mas eu tive pessoas que abraçaram a ideia comigo e fizeram isso acontecer. Então, meu marido me ajudou, minha mãe e meu pai me ajudaram nesse processo. Então, foi muito importante para mim a ajuda deles de ver como eles estavam acreditando no meu sonho. Então, é complicado porque eu percebi que essas outras pessoas não validavam e não enxergavam isso lá dentro, né? Chegaram até a criticar o meu espaço. Então, foi complicado esse primeiro ano e eu acho que isso também acabou atrapalhando um pouco o que eu precisava desenvolver, que era realmente a minha comunicação, a forma como eu precisava me enxergar ali dentro. Então, foi a partir deste ano, né, que essa virada do ano, que eu fui começar a entender mais sobre o meu posicionamento lá dentro e também trabalhar um pouco mais isso. Eu acho que seria basicamente impossível você conseguir se desenvolver enquanto líder perante a outras pessoas que mudaram de ambiente, mas não estavam dispostas a mudar em nível de identidade, enquanto você mudou ambiente e mudou completamente em nível de identidade. Então, por mais que você se desenvolvesse, é como se você continuasse falando português para duas pessoas que estão dispostas a ouvir só chinês ou que só querem aprender até o chinês, entendeu? Uhum. Não ia conectar essa comunicação nunca, e aí com essa transformação, uma base cultural que já existia acaba ficando muito mais fluido. Você quer falar alguma coisa, doutor? Já tô com outra pergunta na engatilhada aqui. Ela trouxe um ponto muito legal, que é essa questão do medo, né? Empreender tá é proporcional à gestão de risco, né? Gestão do medo. E às vezes esse é um
diferencial mesmo de empreender para qualquer um. Qualquer pessoa pode empreender, mas não é toda pessoa que pode empreender que vai ter um resultado, porque tem essa questão de lidar com medo, de ter a insegurança, de querer, às vezes, estar numa zona de conforto e empreender. Muitas vezes não tem, a zona de conforto é no desconforto, né? Não saber se amanhã vai estar funcionando, se vai ter gente, se não vai. Então, isso é um dos fatores que quem quer realmente pagar o preço precisa estar disposto a lidar com isso e ganhando essa maturidade como você foi ganhando. Então, beleza. Aquilo que te tirava o sono do início não é o que te tira do sono hoje. E cada vez o chefão vai crescendo, né? E isso que é legal, porque a gente vai ganhando musculatura. E a pergunta que você se fez é uma pergunta que eu faço sempre com os meus clientes. E o que de pior pode acontecer? Essa pergunta é muito top, porque às vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça, tipo, por exemplo, um cliente chega aqui nas Sem Dívidas Bancárias, pô, cara, eu tô com eu vou ficar com o nome sujo, a empresa tá com dívida, não sei como é que eu vou lidar. Tá, mas e o que pior pode acontecer? Aí a pessoa começa a pensar e ela vê, tá, não é tão grande assim, não é tão perigoso assim, não vai me prejudicar tanto assim. No final do dia, é mais ela com ela mesma, tipo, de ela se julgar, se culpar, se comparar e ter o medo de fazer do que a reação em si. E quantos medos são assim, né? A gente cria um negócio na nossa cabeça gigante, na prática, às vezes uma conversa entre marido e mulher, pô, a Gabi vai falar um monte, eu vai falar um monte, na prática é só um negocinho. Ô, Gabi, e tem uma coisa que me chama muita atenção na sua fala, em toda a sua trajetória, porque eu realmente já te acompanhei, o que me impressiona é que você tem, óbvio, uma postura hoje, mas principalmente uma linguagem de quem já estudou muito sobre negócios. Você fala sobre cultura, você fala ela, Desculpa, não consegui. ela rindo aqui. Você fala sobre cultura, você fala sobre experiência do cliente, você fala sobre liderança. Mas eu sei que é do lugar de uma pessoa que experienciou e entendeu a importância disso na prática. Eu quero saber como você descobriu todo esse universo. Porque eu sei que realmente você nunca fez nenhuma imersão muito focada nisso, nem nada. Mas assim, de verdade, quem escuta a sua história pensa que você já fez acelerador, mentoria e, tipo, tudo voltado para negócios mesmo. Eu sei que você já fez outras coisas, mas nada voltado para liderança. Como que você aprendeu tudo isso? Como que você sentiu a necessidade de aplicar tudo isso na prática? Na realidade, inclusive quando a gente fala de desenvolvimento, é um dos pontos assim que eu preciso urgentemente buscar uma evolução nisso, que é a gestão, liderança, entender um pouco mais sobre isso. Mas eu estou na área da beleza há 18 anos, então não posso falar de outras empresas, apesar das engrenagens ser muito parecidas. Mas dentro de um salão, eu consigo ter essa visão 360, entender muito bem como funciona. Obviamente que eu acho que isso eu não tinha ideia, que eu tinha todo esse conhecimento antes. Eu sei que pensando financeiramente, principalmente porque eu tenho uma pessoa que acompanha todo o financeiro da minha empresa, que é a Carol, eu sei que muitas vezes eu poderia ter economizado muito, que eu poderia estar lucrando mais, mas tem pontos que são essenciais para mim, eu sei que isso vai refletir lá no meu futuro, que é realmente não deixar de investir na experiência do cliente. É muito engraçado que elas chegam lá no meu espaço e elas sempre comentam de algo novo, de algo diferente, do cheiro, do lixo do banheiro, de todo esse diferencial que eu tento trazer ali. Eu sei que isso vai gerar um custo, não tem como. Quando a gente fala, se for para abrir por uma cadeira e um lavatório, é óbvio que eu vou lucrar mais. Mas a minha visão, assim, veio muito do que eu vivi dentro de salão. Porque muitas vezes os salões são isso. É um piso, eles malemar trocam um piso às vezes, põe uma cadeira, põe um lavatório, não querem saber se o lavatório é confortável, querem saber só se o lavatório é o mais barato, o mais econômico, não pensam em toda a estrutura em volta, por exemplo, como ter uma social media, que faz uma diferença gigantesca, porque eu converso muito com a Tami, né, que é minha social media, a gente fala, eu mostro muitos salões de inspiração para ela e ela me traz a visão dela, que esse salão é muito mais bonito do que a gente tá vendo. Ele tem muito mais diferenciais do que a gente tá vendo. Mas as pessoas não sabem mostrar isso ao público. Então não adianta você que
faz o que você faz diariamente, querer também filmar, querer também cuidar do financeiro, querer também fazer tudo. Então, eu acho que essa questão da visão empresarial, de gestão, de tudo, veio muito do que eu vivenciei nesse tempo todo. Normalmente, quando a gente fala de um espaço de beleza, a gente já associa atrasos, a gente já associa a desorganização, a bagunça, falatório, a conversas inclusive de brigas no meio de um espaço. Então, tudo isso eu vivenciei. Eu vivi isso nesse tempo todo. Então, o que eu não quero foi, na verdade, tudo que eu vi lá que eu não quero pro meu negócio. Então, eu acho que foi essa visão, sabe? Era uma visão muito clara do que eu não queria. Então... É muito legal isso, porque tem gente que quer antecipar processo, né? Então, o que você está trazendo é a visão prática de quem andou na estrada. Porque às vezes, por exemplo, pode ter alguém que está assistindo a gente aqui que tem às vezes 18 anos, 19 anos, 20 anos, não importa a idade, mas que nunca teve uma experiência de ir lá, arregaçar as mangas, trabalhar no negócio dos outros para ganhar uma roupagem ali, uma estrutura e falar, tá bom, agora eu vou montar o meu negócio. Tem gente que já quer, tipo assim, ó, vou abrir um negócio e ser milionário. E aí não tem a experiência de tipo, cara, como é que é abrir um negócio? Porque é diferente a teoria e a prática. Vai ter sempre um vão muito grande ali de tipo, cara, planilha aceita tudo. Você vai fazer um planejamento ali inicial de um negócio, você pode colocar o que você quiser. Agora, na prática, vai ser outra questão. Às vezes o custo que você botou não encaixa, a pessoa que você está achando que vai dar certo não dá, o cliente que você está achando que vai vir só porque você colocou uma logo lá e não vem. Então... você ter a experiência ajuda muito. Você começou a falar, eu falei, pô, é muito parecido comigo. Porque muitas coisas que eu faço aqui na empresa de cultura foi porque eu trabalhei dentro de um banco e eu via muitas coisas lá e falei, cara, isso quando eu tiver minha empresa, eu não quero isso. Não aceito isso. Uma coisa muito engraçada até dessa questão dessa visão, né? A palavra cultura eu aprendi recentemente com uma amiga minha. Que legal. A cultura da empresa já está dentro de mim há muito tempo. Mas eu não usava a palavra cultura. Inclusive, eu brinquei que eu vou marcar uma reunião com as minhas meninas para falar sobre a cultura da empresa. Eu não tinha a palavra em si, mas eu tinha toda a prática. E uma das coisas que eu percebi é que para mim é um divisor de águas meu primeiro ano e meu segundo ano. Meu primeiro ano eu tinha pessoas onde eu incentivei financeiramente, eu incentivei de formas que eu gostaria de ter sido incentivada lá no meu passado, mas elas tinham uma visão um pouco gananciosa. Elas queriam mais, mas ninguém levou as chicotadas que eu levei dentro de um salão. Ninguém passou os perrengues de ter que ficar limpando esmalte, sendo que eu era assistente de cabeleireira. Entendeu? Então ninguém fez o que eu fiz. E eu tava querendo mudar esse processo para elas, investindo nelas, e elas nem indo atrás de curso, ganhando bem e não indo atrás do essencial. Eu tenho lá uma pasta cheia de cursos da minha área, cheia. Eu tenho inúmeros certificados lá dentro. Para hoje eu estar tranquila em relação a isso e pensar em outras... Lógico que a gente nunca pode parar, né? Mas dentro da minha área... Eu penso em outras coisas para me desenvolver hoje, porque eu tô vendo o caminho que eu tô trilhando. A confiança que eu gerei para minha cliente, tudo isso tem uma mudança gigantesca. Exato. E depois dessa divisão, né, que aconteceu na minha empresa, eu percebi que eu não preciso falar da cultura da empresa. Eu sou a cultura da empresa. Excelente. Eu vivo a cultura da empresa diariamente na minha rotina. Eu estando bem, eu estando doente, com a coluna travada, várias vezes... tomando injeção na cozinha e voltando para trabalhar e exercendo a cultura da minha empresa, que é estar lá com um sorriso no rosto, bem arrumada, entregando o meu máximo, perguntando para a cliente se a temperatura do ar tá boa, se ela deseja mais alguma coisa, se ela tá confortável. Então, assim, se eu preciso pausar para que ela trabalhe, que ela faça uma reunião. Então, isso para mim é um cuidado, que vai além, né? Então, é muito importante que... a gente tenha pessoas em volta que enxergue isso e que você faça isso, porque não adianta você falar da cultura, né? Falar que a sua empresa tem que ser assim, assim, assado, mostrar toda a ideia, falar, né, do que move a empresa, se você não faz. E eu acho que essa palavra que eu aprendi, né,
me trouxe essa reflexão e foi interessante você falar isso, porque realmente eu aprendi essa semana. A gente podia encerrar o episódio com essa frase. A cultura da minha empresa não existe. Eu sou a cultura da minha empresa. Gente. Isso é lindo, amiga. Eu tô emocionada hoje, de verdade. Porque ver quem você se tornou, ver o que você construiu, é assim, absurdo pra mim, absurdo. E realmente, ver que você pode falar melhor sobre isso, como a cultura da empresa verdadeiramente impacta a quem tá perto de você e esse impacto ecoa. Então é sobre essas meninas que estão com você hoje, é sobre como isso vai para outras pessoas através delas. É incrível. E é muito engraçado ver isso, porque eu não imaginava você estar arrepiada. Nossa, velho. Hoje eu vejo que a cultura da minha empresa, ela ecoa não só para minha empresa, não só dentro do círculo de pessoas com quem eu convivo. Eu já vi detalhes que eu trago ali em outras empresas. E eu sei que tem essa inspiração, porque eu já ouvi das pessoas e, né, enfim. Quando você se torna pioneiro em algo, quando você demonstra aquilo, a pessoa pode até ter em outro lugar isso. Mas se você não compartilha, você nunca vai saber. Então eu sei de detalhes, eu vejo lá o raminho da flor do café, a frase da xícara é algo que eu já vi em vários lugares e em empresas diferentes. Inclusive de pessoas que frequentam o meu espaço, que me pediu a indicação da onde eu fiz e foram e fizeram igual. Então, é grandioso demais ver a proporção que o negócio... E às vezes a gente não enxerga isso, né? A gente não presta atenção nisso. E hoje as meninas que estão comigo, elas estão toda hora me alertando do quão grandioso é tudo que eu tô fazendo e o quanto... Porque às vezes a gente tá desanimada, né? Então... o quão grandioso é tudo e o quanto isso está propagando para outras empresas também, né? Nossa, é lindo. É importante demais. E é legal essa visão também de não ser escasso, né? Porque tem gente que vai olhar isso, tipo assim... ai, tá copiando, nossa, não pode. E assim, e aí é pequeno demais. Então, tipo assim, cara, tá dando certo porque eu tenho uma ideia. E você não se limita porque você já fez uma vez, aí amanhã você vai querer melhorar. Então, se alguém for copiar só um negócio pontual, nunca vai ter a experiência que você gera porque você tá sempre se aprimorando, melhorando, entendendo a sua cliente para entregar aquilo de fato que é o que te motiva. Então, é muito legal porque muita gente às vezes fica mais voltada... para criticar ou reclamar que o outro está fazendo do que se reconhecer e falar, que legal, eu estou sendo referência, estou sendo inspiração, então eu tenho que continuar. Então eu estou na frente, eu tenho que liderar, eu tenho que acelerar o processo para que as pessoas vá. Porque imagina, aí uma pessoa que pegou uma referência melhora com o atendimento com a cliente dela, com a pessoa que vai lá. Então você vai melhorando o mercado como um todo, isso é muito importante, muito legal mesmo. Eu sempre busco mudar isso dentro de mim, porque isso é como se fosse um diabinho na sua orelha. A questão do ego, a questão de ser copiada, né? De ser inspiração. Essa palavra, ela ecoa 2 vezes na sua cabeça ali, né? Você fica com as 2 coisas falando, né? E a Gabi me conhece, ela sabe... o quanto o reconhecimento, as coisas de ser pioneira é importante pra mim. Então, o que eu faço com isso? Às vezes eu tô falando, né, que as pessoas estão achando que é tudo, nossa, é um mar de rosas, é uma maravilha. Não é bem assim também. Eu também tenho essa questão de... quando isso acontece, eu tento lidar com isso da melhor forma. Mas não é uma coisa que foi fácil no começo. Hoje eu vejo como inspiração. Antigamente eu realmente via que estavam me copiando. Só que eu pegava isso e tentava movimentar de uma outra forma, que eu gosto de ser reconhecida por ter diferenciais. Então eu buscava outra coisa de diferencial para trazer para o meu espaço. Então isso me movimentava a trazer coisas diferentes para lá. Desenvolver sua criatividade, exatamente. Né? Eu poderia ficar presa nisso. Estão me copiando. Lógico que isso passa também pela minha cabeça, né? A gente, quando parece... eu brinco que nem é o Fast Liz da minha vida. Ele foi meu filho. Hoje tem inúmeros salões que trabalham e pessoas que falam que começaram a trabalhar por conta do meu trabalho com o Fast. Então, ele também é um divisor de águas na minha vida, né? O procedimento que mudou minha carreira. E eu também tive muitos ciúmes. Nossa, eu fui muito ciumenta no começo. Mas eu aprendi e trabalhei isso dentro de mim e fui buscando outras coisas. Então eu peguei essa energia
e trouxe para um outro olhar, né? Mas é óbvio que eu também tive esses momentos de O Márcio ciúmes. usou uma palavra, que é a palavra escassez. E, de novo, eu quero voltar aqui com outro elogio, que uma coisa que eu sempre percebi em você, sempre, essa coisa do investimento para a experiência do cliente e tudo mais, nunca foi um problema para você, muito pelo contrário, você sempre enxergou o valor disso no momento e a longo prazo. Mas tem uma outra coisa que eu sempre vi você fazendo e eu sempre me admirei com isso, que era o investimento na educação de quem tá com você, do seu time. É pagar curso, é fazer vários tipos de investimento no desenvolvimento dessa pessoa, entendendo que a imagem dessa pessoa está conectada a você. Tem muito empresário, o Márcio é prova disso, que não dá treinamento pros funcionários, porque eu vou pagar para ele, daqui a pouco ele sai daqui. Já pensando, né? O pior. E você sempre teve isso. E nem sempre foi o investimento que te deu o retorno, né? Enfim. É que a gente... Bom, da minha cabeça, eu sempre penso que as pessoas não vão sair dali. Porque eu proporciono... Lógico que tem lugares maravilhosos, né? Eu tento trazer ali dentro do meu espaço que ele seja o mais confortável possível. Libero mais cedo. Eu trabalhei por muitos anos sozinha. Nunca, até quando tudo isso aconteceu, o que de pior poderia acontecer dentro da minha empresa é eu ficar sozinha e isso não foi um medo pra mim. Ótimo. Nunca vai ser um medo eu trabalhar sozinha, nunca vai ser um medo eu fazer um atendimento do começo ao fim. Porque eu amo isso. Eu comecei dessa forma. Eu fiquei, vamos pôr, 15 anos da minha vida sendo assistente. Então, não é um problema pra mim. Então, eu sempre tento trazer o melhor ambiente que eu consigo. Se eu pudesse proporcionar mais, eu acho que eu proporcionaria mais ainda, porque eu nunca medi esforços para isso. Né? Tem a confraternização, os brindes, tudo que eu tento fazer é realmente para trazer um ambiente confortável para as pessoas estarem. Então, quando eu invisto nisso, né, eu não penso que ela pode... Eu penso que ela pode crescer mais ainda comigo. Talvez teve a questão de eu não enxergar que as pessoas não estavam bem ali, que elas não queriam isso, e que eu talvez tenha insistido um pouco mais. Mas hoje eu tenho, né, pessoas que realmente eu vejo que querem crescer comigo. E é engraçado falar disso porque pela primeira vez eu não tomei a iniciativa, eu tô com a Gabi hoje, que chegou ano passado e parece que tá há 1000 anos comigo. E eu falei pra ela sobre o curso de corte em outra cidade, um curso mais caro. Ela chegou pra mim, fechei o curso. Eu fiquei, cara, eu não precisei insistir, eu não precisei cobrar, eu não precisei ficar falando, né? Falar, viu, vai atrás, a gente tá perdendo dinheiro, porque é um buraco na minha empresa. Eu não faço corte, eu perco cortes todos os dias. E aí ela viu isso, né? Eu falei disso pra ela e ela já fechou. Incrível. Você trouxe um ponto que é legal falar, porque assim, ó, quando... Essa visão é muito boa, porque a pessoa não vai sair. E quem tiver que sair é porque já não faz mais parte da cultura, do clima, do período. Então, é deixar fluir. E é tão mais caro não investir. Então, tem uma frase do Henry Ford que é assim, nada pior do que você... como é que é? Nada pior do que você investir numa pessoa e ela ir embora. Pior é você não investir e ela ficar. Que você vai ter uma pessoa ali que não é qualificada, que vai te queimar, principalmente prestação de serviço, né? Pô, você demora anos para construir uma referência ali, um nome, uma carteira de cliente, mas para alguém derrubar isso é uma pisada de bola ali, 2, 3, você já começa a ter esse ponto. Então, é muito importante ter pessoas que realmente queiram, então faz parte da sua cultura. É muito legal essa visão mesmo e parabéns, porque... Tem pouca empresa que faz isso. Hoje, você vai qualquer roda aí de empresário, uma das coisas que mais acontece é a galera reclamar de qualificação, de pessoas que não... Pô, tá difícil contratar, não tem gente, a galera não quer trabalhar. Eu até entendo e concordo que existe um ponto mesmo de ajuste sobre isso. Mas na hora que você para pensar, vamos olhar o outro lado do muro? O que você faz? O que você tem? A galera, você prepara, você tem um ambiente legal. Se você fosse funcionário, você trabalharia na sua empresa?
Perfeito. Aí o cara... Então, não adianta. Tem que ser equivalente o processo. Porque se você não gera um lugar que é legal, gostoso, que a pessoa se sinta à vontade, nem que você... Você pode pagar muito bem. Porque não é só o dinheiro. A pessoa pode vir por la grana e daqui a pouco ela vai embora pelo mesmo motivo. Que foi o que aconteceu comigo. Eu pagava bem, não eram horas excessivas de trabalho, era, né, enfim. E não adianta, dar murro em ponta de faca, não adianta. Então, mesmo que você proporcione tudo, a pessoa não tá alinhada, não adianta. Eu tenho hoje 3 pessoas no meu time, né? A Ana Rocha, que é maquiadora e também tá me ajudando na parte administrativa, WhatsApp, enfim. Então, ela atende a minha cliente e ela atende com muita excelência porque ela faz isso dentro do atendimento dela e transborda no meu. Então, assim, é nítido ver o quanto ela tem carinho pelo atendimento. A gente estava até comentando sobre isso. Ela tem esse cuidado, essa calma, essa paciência para falar. Então, trouxe uma coisa que eu também, que eu sou muito prática, já não tenho tanto. Então, hoje, nosso atendimento no WhatsApp tem se aprimorado por conta dela. E eu tenho 2 pessoas que estão ali. A Ana também, quando tá o caos e precisa, ela tá me ajudando também. Mas eu tenho 2 pessoas, que é a Gisele e a Gabi, que não estão ali só pelo dinheiro. É perceptível isso. É perceptível nos mínimos detalhes do café que passa todos os dias, da organização, da gestão de tudo. Eu falo que as 2 são... Hoje eu entendo que é ter 2 pessoas que são a minha extensão lá dentro. Então, antes eu tinha que ficar preocupada. Tirou o lixo do banheiro, fez isso, colocou papel, não sei o quê. Não sei... Eu era assim, né? Eu tinha que estar atenta no que a cliente estava falando, no portão, em tudo. Hoje eu não preciso. Então, elas estão ali e elas não têm medo do trabalho. Isso era uma das coisas que eu queria falar. Ainda tem essa nova geração que vem aí, elas querem ganhar bem, mas elas fogem do trabalho igual o diabo foge da cruz. É assim, você deixar a pessoa trabalhar, pegar uma agenda aí, que nem a gente já pegou de 20 clientes em um dia... Babado. Não fogem. Não fogem. Eu tenho meninas hoje que não fogem do trabalho. Gisele, além de tudo, além de trabalhar comigo, ser meu braço direito, meu braço esquerdo, ela toma conta do remédio que eu tomo. Ela tem uma empresa, ela tem uma filha, ela tem a empresa dela e ela se dobra no dia dela para estar comigo e estar dentro da empresa dela também. Ela tem uma empresa de maquiagem, ela tem uma loja física na Várzea que chama Make Glow e ela tá lá e está comigo. E não deixa de estar presente nos 2 lugares. Incrível. Que legal. Não tem medo do trabalho. E é pessoas assim que a gente tem que ter dentro da empresa. Aí a pessoa tem uma empresa, tem pessoas assim e não valoriza isso. Isso é raridade hoje, tem que valorizar. Precisa pagar bem, porque a gente é movido a dinheiro, a gente precisa disso para sobreviver, para comprar as coisas que a gente quer. Então, tem que pagar bem as pessoas que fazem um bom trabalho. Eu paguei muito bem pessoas que eu não tinha noção o que era ter pessoas que trabalham bem. Então, hoje eu tenho isso, então eu busco valorizar cada uma delas e sempre enaltecer o que elas são ali dentro e o que elas fazem por mim. Porque vai muito além do atendimento. Vai muito além do atendimento. Excelente. Muito bom. Vou chorar já, surreal. Se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã só puxando todos os pontos de elogio que eu tenho pra fazer, porque é mágico te ouvir. Até te contar, no final do ano agora ela fez uma confraternização numa chácara lindíssima com a equipe dela, e essa coisa do atendimento ao cliente, da experiência que ela faz com o cliente dela, ela faz primeiro dentro. Ela fez tipo um press kit, uma necessaire cheia de brinde, cheia de mimo, cheia de um monte de coisa incrível que mulher ama ganhar, e deu uma para cada uma, com coisinha personalizada e tal. O quanto especial as pessoas se sentem com isso, e é realmente você criando um ambiente que a pessoa não quer sair. E aí, só para amarrar e a gente ir para as 3 perguntas finais... Se você que está assistindo esse episódio tiver a sensibilidade de aprender com o que também não está sendo dito, você vai ter uma mentoria nesse episódio aqui. Porque eu conhecendo a Gabi, conhecendo muitos empresários, o que eu vou te dizer aqui é o seguinte: o que difere a Gabi, para além do que você faz na prática, é a mentalidade. São poucas as pessoas com quem a gente conversa que tem essa mentalidade
tão abundante que você tem. E isso faz diferença para você ter saído de onde você saiu, para ter o que tem hoje. E eu tenho certeza que para caminhar para onde você vai chegar, amiga, é incrível. É importante, ela trouxe um ponto muito legal no início aqui, que é a questão do custo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de custo, porque é óbvio que toda empresa ela precisa ser lucrativa, ela tem que performar, ninguém tá lá, não é uma ONG, né? Se não tiver lucro, você pode ter amar o que você faz, mas uma hora vai ficar insustentável para todo mundo, até para quem tá lá dentro. Mas é importante entender também que jogo você quer jogar. Porque eu tenho certeza hoje que a estrutura que você gera, o que você faz, como você faz, a sua cliente não tá lá pelo preço. Ela tá lá por quem você é, pela estrutura, pelas pessoas que você tem. Então, por que você consegue esse resultado? Porque você não mede esforço, você investe, você... Então, beleza, tá confortável? O café, eu vou pegar o pior café ou vou colocar um café bom? Eu vou colocar aqui um mimo ou não vou colocar um mimo? Coisa que quando você só pensa no custo, você entrega ali menos e depois você quer ter mais. Então, tem que pensar nisso também, porque planilha aceita tudo. Mas na prática, aí, por isso que tem tanta gente que às vezes pensa só no custo e perde cliente. Exato. E não deixei de lucrar. Não deixei de lucrar, não deixei de... o dinheiro que eu investi hoje no meu espaço, ele já está de volta no caixa da empresa. Aconteceu um pouco mais lento, talvez, esse processo, mas tá tudo bem. É aquilo que eu falei a longo prazo, né? Eu não vou deixar de investir, eu não deixei de lucrar, eu não deixei de pagar meus fornecedores, nem minhas funcionárias, né? Nem gosto de falar essa palavra funcionária, porque para mim, né, elas são... exatamente, elas são o meu time lá dentro. Então, eu não deixei... Sabe? Então, às vezes as pessoas, elas realmente... Lógico que no começo eu precisei enxugar tudo aquilo, passei um perrengue financeiro, isso é estratégia, né? Não tem... Mas assim, como a decisão foi feita com muita cautela, foi um passo dado até que eu já poderia ter dado antes. Então, eu vejo às vezes as pessoas que nem no curso que a Gabi, né, tava fazendo... Ela acabou de começar o curso, já estava abrindo um salão. As pessoas que estavam fazendo o curso com ela. Não tô falando que isso é errado, mas você não teve uma experiência nenhuma lá dentro. Você não sabe o que é um custo de ter um espaço de beleza. Porque é toalha, café, tantas coisas, né? Cabe em várias mãos. Amiga, ó, pra gente caminhar pro final, até pra gente te liberar, porque a gente sabe que tem gente esperando ela, tá? Tem agenda. Tem 3 perguntas que a gente sempre faz... ao final, que é realmente o arremate aqui de tudo. A primeira delas é: qual que foi o maior erro que você cometeu na sua trajetória empresarial, mas que ao mesmo tempo foi um erro e algo que mudou ali o jogo depois de acontecer? Eu acho que foi não entender sobre gestão mesmo logo do início, a ser líder, não me ver nesse lugar. Eu acho que foi um erro que depois me trouxe muitos acertos, mas... meu maior erro foi não me enxergar neste lugar de líder, de empresária, que era uma palavra que, nossa, a mesma dificuldade que eu tive de falar que eu era uma cabeleireira, eu ainda não consigo falar porque eu não me sinto uma cabeleireira, eu acho que eu sou além disso. Eu não sentia também essa questão de falar que eu era uma empresária, era muito difícil para mim. Mas eu acho que foi essa questão e que isso me trouxe hoje uma mudança bem significativa. Hoje eu me enxergo como isso e me enxergo também como uma líder. Excelente. Perfeito. E aí, ainda nessa vibe, qual conselho você daria, entendendo que muitos empresários e empresárias estão ouvindo a gente aqui? Assim, o conselho maior é acreditar no seu propósito. Se você acredita no seu propósito e que você já teve esse feedback de mais pessoas que aquilo realmente é um diferencial, que você tem realmente um negócio que pode mudar vidas, pode ajudar pessoas, pode... Enfim, mesmo que seja um ciclo pequeno ainda de pessoas, eu com certeza falaria para acreditar no propósito e seguir sem medo. Arrasou, amigo. Aí, pra gente encerrar, a pergunta clássica que a gente faz sempre é: qual o seu segredo para fazer gestão sem romance na vida real? Essa é verdadeira. É ser em essência. Não tem como eu nem me emocionar não falar disso, porque é o que eu falei, eu sou
a cultura da minha empresa. Minha empresa, ela é tudo para mim. É lógico que minha família em primeiro lugar, mas eu vivo a minha empresa há muito tempo. Eu vivo essa mudança na minha vida há muitos anos. Então, eu acredito fielmente naquilo que eu faço. Eu escuto muitas mudanças que eu já transformei vida das minhas clientes. E eu acho que isso é o maior retorno que eu poderia ter. Que top. Se você tá escutando esse episódio, para além de tudo que a gente já falou, talvez o que te falte não é nem conhecimento, não é mais uma mentoria, talvez seja esse brilho nos olhos que a Gabi tem para falar do negócio dela. Então, se você puder buscar algo hoje nesse episódio, que você busque retomar, resgatar esse brilho nos olhos. Amiga, obrigada de coração. Eu que agradeço. Mais uma vez. Mais uma vez. Incrível. Eu vou deixar todos os outros 2 episódios para vocês assistirem aqui na descrição, para vocês terem dimensão realmente dessa evolução e, obviamente, as redes sociais da Gabi, porque, como ela falou, ela não é só uma empresa que vai fazer com que você perceba todos esses diferenciais só lá no salão. É óbvio que só lá no Casa GS você vai sentir, mas nas redes sociais você consegue ter dimensão e percepção de tudo isso que a gente está falando aqui. Excelente. Ó, eu te convido a voltar a assistir de novo, pegar papel e caneta e tomar nota aí dos principais insights aí que ela trouxe, que foi realmente uma aula. E aproveitando, então, temos mais 14 episódios para trás aí de pessoas incríveis também. Então, volta, assiste, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber os próximos episódios também. E se você está no Spotify, não deixa de seguir nossa página não, porque você vai perder episódios maravilhosos como esse. Gabi, muito obrigado, foi incrível e sucesso. Obrigada, Tenho eu que certeza agradeço o é convite. daqui para muito além. Mais uma vez me emocionando. É muito importante porque é uma forma de falar sobre a minha empresa, sobre minha mentalidade que eu não falo no dia a dia. Então, obrigada por isso, obrigada por essa oportunidade de ouvir também vocês falando sobre a minha empresa. Me emocionou muito aqui hoje. Maravilhosa, Obrigada. amiga. Obrigada e muito sucesso. Obrigada. E para você, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.